A Escada de Jacó. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 6. Como se dá esta aproximação, Dr. Odilon? Perguntou Manuel. De uma maneira direta e indireta. Direta, irradiando seu pensamento e, por vezes, estando com eles, quando se desprendem do corpo no momento do sono, o que, convenhamos, é muito mais difícil. Indireta, procurando influenciá-los com a mobilização de opiniões influentes. Até mesmo a opinião pública, ponderei. Na maioria dos casos, principalmente. Analisemos o problema da iminente guerra envolvendo os Estados Unidos da América e o Iraque, cujas consequências para o resto do mundo são imprevisíveis. Nós, por exemplo, eu, você e o Inácio, o Manuel, apesar de nossa condição de espíritos libertos do corpo, sequer conseguiríamos aproximar de um dos dirigentes dos dois países. Talvez não conseguíssemos, figuradamente, atravessar a alfândega. Ambos se encontram assessorados por entidades que não permitiriam a intromissão. Afinal, o que somos na ordem das coisas? A concepção religiosa de um e de outro não os predispõe à recepção de nossas ideias e argumentos. Interesses políticos em jogo se sobrepõem aos interesses da coletividade. Quase não se ouve uma voz isenta em favor da paz, a não ser emergindo do povo. As consideradas grandes potências estão de olho no petróleo, lamentei. A reserva petrolífera do planeta, dentro de mais 2 ou 3 séculos, estará prestes a se esgotar. Necessitamos com urgência de novos líderes mais espiritualizados. Assumam o poder. Onde é que eles estão? Questionei. Alguns se encontram corporificados no orbe, outros em vias de se corporificar. Conseguirão chegar ao poder? Inácio, muitos já se frustraram. Foram postergados, presos e exilados, sumariamente eliminados. Na atualidade, por mais absurdo que pareça, convém frisar, sem alguma concessão ao mal, os que, em termos políticos, se interessam pelo bem da coletividade não triunfam. É uma coisa horrorosa. Será mesmo assim, Odilon? Não sou eu que o estou dizendo. É o que temos visto acontecer. Poucos segmentos da sociedade estão logrando se manter isentos do chamado interesse imediatista. Os cartéis estão em quase toda parte, inclusive na indústria farmacêutica. Como? Não há real interesse de cura de determinadas doenças. O doente é uma fonte de renda para os médicos, para os hospitais, para os laboratórios. Ai, é de estarrecer, exclamou Manuel. Altas autoridades, por exemplo, estão comprometidas com o tráfico de drogas e com a venda de armas. É por isso, Odilon, que, mesmo sendo espírita, eu sou até forçado a crer na existência do inferno. Oi? Como? Depois da morte, tem que existir um lugar apropriado para hospedar essa gente. O umbral é muito pouco. O instrutor sorriu e continuou. Mas, embora pareça, o mundo não é uma embarcação à deriva. Na hora de se fazer o pão, o joio não se confunde com o trigo. A água salobra não serve para matar a sede. O sofrimento que se alastra terminará por induzir o homem a uma profunda revisão de valores. A tendência é que, após ter chegado aos extremos, a civilização torne ao ponto de equilíbrio. Sempre foi assim ao longo da história. Citemos o exemplo da física, que durante anos defendeu os postulados materialistas e agora, depois de Einstein, tem se mostrado mais espiritualizada do que a própria religião. A descoberta de que a matéria é energia concentrada abriu imensas perspectivas espirituais para o homem. Einstein praticamente demonstrou cientificamente a existência do que transcende
os limites da matéria. Ele, por assim dizer, numa simples fórmula, E igual a mc ao quadrado, endossou o que os grandes místicos sempre apregoavam. O que ele revelou a Allan Kardec, que não era físico, apenas não teve oportunidade de se expressar. Na mesma equação matemática que energia é igual a massa vezes a constante da velocidade da luz ao quadrado, fica evidente, Odilon, que um dos motivos da guerra, talvez o mais sutil de todos, que as trevas vêm fomentando, seja comprometer as conquistas da ciência. A sua observação é válida, Inácio. Uma guerra atrasaria tudo, destruiria laboratórios, documentos, limitaria investimentos no campo da pesquisa e uma ou duas gerações ficariam comprometidas, disse Manuel com perspicácia. Antigamente, comentei, treva era treva. Os espíritos a seu serviço, encarnados e desencarnados, se apresentavam de maneira inconfundível, andrajosos e tétricos. Hoje se mostram de um terno e gravata, falam diversos idiomas, são polidos e recebem honras militares. São eleitos com milhares e milhares de votos, exclamou Manuel. Vejamos o recente caso de Hitler, ponderou Odilon. Com as exceções de praxe, ele levou um país ao delírio. Foi uma verdadeira obsessão coletiva. Os benfeitores da vida maior não lograram demovê-lo de seus intentos sanguinários, e o karma do povo judeu lhe oportunizou a ação beligerante. As falanges das trevas, temporariamente, bloquearam a iniciativa dos espíritos, que tentavam evitar que o conflito se consumasse. Como isso pode ser possível, não é? Inácio, o que é uma nuvem escura diante do esplendor solar? A nuvem provoca uma sombra localizada que logo se desfaz, mas, enquanto existe, o sol não consegue vencer-lhe a oposição transitória. A minha dúvida, doutor Odilon, falou o companheiro preocupado, é com relação ao que, na condição de desencarnados, podemos fazer para auxiliar os que tanto esperam de nós. Não muito mais, Manuel, do que podíamos quando estávamos na carne. A nossa imperfeição espiritual nos limita. Todavia, se continuarmos cuidando da própria renovação, estaremos colaborando de maneira decisiva para que o todo se renove. Se não podemos espanar as estrelas, vamos varrer o chão. Você me conforta, meu amigo, com as suas palavras, acentuei, admirando a sabedoria do mentor. Já que não me sinto capaz de fazer outra coisa a não ser varrer o chão. O que não é uma tarefa tão insignificante quanto se imagina, Inácio. Se todos nos preocupássemos em varrer o chão de nossa casa planetária, ela não haveria de estar tão desleixada, não é? O homem aspira a grandes realizações, olvidando que, para mudar o mundo, basta que ele cumpra com seu dever, sem necessidade de que, para tanto, reivindique maiores possibilidades. O Cristo nasceu numa aldeia singela, foi aprendiz de carpinteiro, conviveu com pessoas humildes. Não se tem notícia de que alguma vez tenha manuseado dinheiro que lhe pertencesse. Nunca pleiteou audiência com as autoridades da época, com exceção de Jerusalém. Jamais esteve em cidades de porte maior. Não contava com seguidores ligados ao governo. Pregava o evangelho aos párias da sociedade. A semente, quando de boa espécie, ainda que lançada ao monturo, germina prodigiosamente. Hajamos com sinceridade e idealismo e deixemos o resto com Deus. Doutor Odilon, o senhor me perdoe, indagou Manuel, mas, adotando semelhante postura, não estaremos nos menosprezando em nossa capacidade de realizar mais? Creio que não, respondeu com ênfase o instrutor. Ninguém consegue dar o que não tem.
A este respeito, não nos iludamos. Temos sim o dever de nos esforçarmos ao máximo, superando deficiências e limitações que nos sejam próprias, mas carecemos de ter os pés firmes no chão, sobretudo para que, em pretendendo ser muito mais do que somos e podemos, não nos anulemos em nossa real capacidade de servir. Neste instante de nossa preciosa conversa, o doutor Adroaldo Modesto Gil, fazendo-se acompanhar do amigo doutor Wilson Ferreira de Melo, devotado ceareiro da doutrina, veio se juntar a nós, em meu gabinete. Olá, Inácio. Como vai? Saudou-me cortês o doutor Wilson, estendendo seus cumprimentos ao Odilon e ao Manuel Roberto. Tudo bem, e você? Respondi, convidando-os a se acomodarem. Eu e o Adroaldo estávamos, instantes atrás, nos submetendo a uma autoavaliação. Ambos chegamos à conclusão de que precisamos encontrar um meio de agir com maior aproveitamento de tempo e oportunidade. Então, respondi, sem que entendessem, virou epidemia.